Graça e paz, querido. Estamos em mais uma aula acerca de fases do crescimento. Esse é o nosso módulo 6 e a nossa terceira aula. Estamos falando aí sobre o novo nascimento, é isso aí. Vimos aí na nossa última aula falando que para que o homem pudesse ter comunhão com Deus novamente, ele tinha que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, ou seja, sem o nascimento, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, é impossível. Em segundo lugar, esse novo nascimento se deu no espírito do homem. Esse novo nascimento se deu no espírito. Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, na verdade, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne jamais agradam ao Senhor, mesmo porque não o conhecem. Mas, se você aceitou a Jesus, você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O corpo está morto quanto aos desejos da carne, ou temos que mortificar os desejos do corpo a cada dia, os desejos da carne a cada momento, para que possamos ser dominados pelo Espírito. Nesse mesmo capítulo, Romanos 8, 14 a 16, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Quem nos faz escravos é o diabo, Deus não. Deus nos chama de amigos, Deus nos chama de filhos. Então, ser cristão não é viver em escravidão. O mundo acha que o cristão não tem liberdade. O mundo acha que o cristão não tem opção de escolha. E é exatamente o contrário, ou seja, nós temos a liberdade, somos livres, não estamos amarrados a um vício, a um pecado, a um hábito, né? Nós somos, na verdade, livres. Por quê? Por intermédio de Cristo Jesus. Então não somos obrigados e não devemos entrar na forma deste mundo, nos padrões deste mundo. Não somos obrigados a fazer tal coisa porque todo mundo faz, para seguir a moda ou foi imposto alguma coisa. Não. Já o servo ou escravo é totalmente diferente, né? Ele faz aquilo que lhe é imposto, ele faz aquilo que, na verdade, ele não consegue se desvencilhar, não consegue romper. Né? Agora, no hebraico, a palavra mais comum para servo ou escravo são um único termo, ebed. Ebed no hebraico, que significa servo, escravo, criado, servidor, aquele que é submisso. Já no grego, existe a palavra doulos. Doulos é a mesma palavra para ebed do hebraico, que quando é transfigurado para o latim, quando é traduzida para o latim, ela na verdade é a palavra servus. Então tem o mesmo sentido, tanto no hebraico quanto no grego. O termo usado para essas duas palavras é o mesmo. Os primeiros cristãos, eles tinham prazer em ser considerados doulos de Cristo, escravos de Cristo. Agora, somos escravos doulos. O que é o escravo doulos? Escravo doulos, na verdade, ele é um escravo voluntário. Como assim um escravo voluntário? Nos tempos feudais, havia um tempo de escravidão para cada pessoa e muitas vezes a pessoa recebia carta de alforria, ela cumpria o seu tempo, ela cumpria o tempo necessário pelo qual ela foi comprada e aí ela tinha liberdade, ela tinha a carta de alforria. Só que ela viveu a vida toda ali dentro da fazenda, ela criou vínculos, ela talvez casou, tem filhos ali, e quando ela sai, ela tem que sair sozinha. Então, na carta de alforria, muitas vezes ela decidia, ela se voluntariava para continuar servindo o seu Senhor. Mas espera aí,
você já recebeu a alforria, você pode sair, pode ir embora. Mas ela ia para onde? Ela só conhece aquilo dentro da fazenda, ela só conhece aquele tipo de serviço. Então, na verdade, ela se entregava voluntariamente. Mas para ela se entregar voluntariamente, para ela ser doulos, na verdade, o que acontecia? Ela tinha que ser levada diante de uma autoridade. Né? E interessante que ela nasceu dentro de um sistema de escravidão, cresceu dentro de um sistema de escravidão, não conhece nada fora da fazenda e ali dentro, de qualquer jeito, ela tem roupa, ela tem comida, ela tem local para dormir. E na carta de alforria ela pensa, o que eu vou fazer da minha vida? E na verdade muitos tinham já uma vida boa, mesmo sendo escravo, eles caíram na graça de seus senhores e eles tinham prazer ali em servir a seus senhores, porque seus senhores não faziam deles um serviço brutal, um serviço violento. Não, então, na verdade, esses que optavam em continuar sendo escravos, mesmo depois da alforria, eles preferiam continuar com seu dono, eram chamados de doulos, eram chamados de escravos voluntários. Por quê? Porque o dono era muito bom e o escravo amava servir ali, amava o tipo de serviço e estava satisfeito e ele queria continuar servindo. Então o dono tinha que levar ele diante de uma das autoridades da cidade e ele furava as orelhas desse escravo, furava as orelhas, qualquer um que olhasse para ele e visse as suas orelhas furadas, então sabia que ele era um doulos, sabia que ele era um escravo, mas ele era um escravo voluntário. Ele era um escravo que decidiu, na sua vontade, continuar servindo ao seu senhor, mesmo depois de ter a carta de alforria. Agora, nós somos esse doulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele já nos comprou, ele já nos libertou, nós temos a liberdade de escolher se queremos ficar com Deus ou não. Porém, nos entregamos a Ele voluntariamente, nos entregamos a Ele como doulos. Para quê? Porque não queremos, não somos cativos de Satanás, não queremos ser servos do diabo. Ou você é doulos de Jesus, ou você é escravo de Satanás. Ou você é doulos do Senhor que te libertou, ou você volta para o jugo da servidão do diabo. Né? E aí, em tantas passagens da Bíblia, nós observamos a pergunta, escolhei hoje a quem servais. Né? Pedro, ouvindo de Jesus, quando Jesus estava num discurso duro, pesado, as pessoas logo começaram a se retirar, e aí então os 12 olharam para Jesus e Jesus disse, querem vocês também retirar-vos? E Pedro então disse, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então a importância de nós nos entregarmos voluntariamente para servirmos ao Senhor incondicionalmente, para estarmos com Ele na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Por outro lado, o reino das trevas, a base deste reino é intimidação, manipulação, é medo. A base do reino de Deus é amor, é graça, é perdão, é paz, né? Então nós podemos chamá-lo de Pai, Abba Pai. Abba Pai vem de uma raiz aramaica que significa papai, né? Ou papaizinho. É uma linguagem infantil onde a criança se deleita nos braços do Pai. Embora na época de Jesus fosse considerado um termo pouco honroso de ser empregado para Deus, né? Por quê? Porque o judeu ele tinha a visão que Deus era um Deus distante, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus ele usou dessa forma em sua oração no Getsêmani, ele disse, Abba, Pai, ou seja, papai, papaizinho, todas as coisas te são possíveis. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele conclui dizendo, não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Vamos ver como o evangelista Marcos registra isso em Marcos 14, 36. Marcos 14, 36, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis,
Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João 14, de 15 a 17. João 14, de 15 a 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, na verdade, quando Jesus diz, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, ele está usando um termo que demonstra intimidade, um termo que demonstra relacionamento. Jesus tinha por hábito chamar Deus de Pai, porque ele revelou a sua identidade e revelou a identidade do próprio Deus. Então, nós temos que entender que o nosso espírito ainda estava morto, antes estava morto. Antes de termos Jesus como Senhor, éramos, na verdade, seres carnais, dominados pela alma. Mas ao recebermos Jesus, o nosso espírito é recriado, ressuscita. Por quê? Porque o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. O Espírito de Deus habita em você. Então, o que é nascer de novo? O que é nascer novamente aqui nessa terra? Nascer novamente não é só desistir de uma vida pecaminosa e começar uma vida depois que acredita em Jesus, como a maioria das pessoas pensam. Embora isso seja bom, isso na verdade não nos faz nascer de novo e nem nos dá salvação eterna. Quando a Bíblia conta-nos que devemos nascer novamente da água e do Espírito, isso significa que nós devemos arrepender. E arrepender é metanoia, arrepender é mudança, é transformação. Deve acreditar em Cristo Jesus como Senhor e Salvador e deixar Ele ser o seu dono. Que Ele passe a dominar a tua vida, que Ele passe a governar as tuas atitudes e as suas decisões, porque Ele foi o único que veio em carne e sangue, em tudo foi tentado, mas nunca pecou, nunca cedeu à tentação, foi morto, crucificado, se identificou como homem e substituiu o nosso pecado na cruz do Calvário. E ao terceiro dia Ele ressuscitou e em breve voltará para buscar um povo lavado, comprado e remido pelo seu próprio sangue, um povo comprado pelo alto preço, que foi preço de sangue. Assim, nós recebemos a remissão dos pecados e nos tornamos puros, justos, justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Em outras palavras, nascer de novo significa nascer do Espírito, nascer de cima. Isso não é uma mudança que vem do ser humano, isso é uma transformação que só o Espírito Santo pode gerar, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então, tem três mortes. A morte espiritual, que todo aquele que não tem Jesus como Senhor está morto espiritualmente, e mesmo resolvendo a questão da morte espiritual, podemos ter o desprazer da morte física, que é, na verdade, a consequência do pecado, o salário do pecado. Mas se resolvermos a questão da morte espiritual em vida, na verdade, jamais passaremos pela morte eterna, né? Como uma equação. Quem nasce uma vez pode morrer 3. Agora, quem nasce 2 vezes pode morrer uma única vez, mas se morrer aqui, na verdade, não é o fim. Ele passa da morte para a vida, está com a vida abundante, a vida eterna e jamais tem lugar na segunda morte. Nasceu espiritualmente, então começa uma nova fase da vida cristã, a fase de recém-nascido. Ninguém nasce naturalmente ou fisicamente já maduro. Ninguém nasce naturalmente ou fisicamente como um ser humano plenamente nascido. Todo aquele que nasce, nasce como recém-nascido. E a característica do recém-nascido é justamente criança. Então, todos nós nascemos bebês espiritualmente. Todos nós nascemos uma criança, seja no nascimento natural ou, inclusive, espiritualmente. Isso, o processo natural aponta para o espiritual. Há todo um processo físico
tanto naturalmente quanto espiritualmente, também não é diferente. A partir de um nascimento começa o desenvolvimento. E não dá para alterar, não dá para inverter, não dá para mudar as fases, né? Você tem que ir cada degrau, um passo de cada vez. Deus determinou e nós vamos passar por essas fases, e uns passam mais rápido, outros passam num processo mais lento, mas na verdade Deus estabeleceu, e é um processo de Deus na nossa vida espiritual. Desde o momento em que o esperma encontra com o óvulo, a vida foi concebida. Desde o momento que o esperma encontra com o óvulo, já existe uma vida no ventre, já existe ali um bebê, já existe ali uma alma, um feto, né? Hebreus capítulo 5, versos 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O escritor de Hebreus aqui, na verdade, ele está falando sobre dois tipos de alimento. Ou o leite para o recém-nascido, ou o alimento sólido para aquele que chegou à estatura amadurecida. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, pelo tempo que vocês têm de convertidos em Cristo Jesus, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem ensinando. E eu ainda necessito vos ensinar os primeiros rudimentos. Eu ainda vos necessito ensinar as primeiras coisas. Claro que não tem como generalizar, mas há muitos que no primeiro ano de conversão têm um crescimento e uma maturidade incrível. E por outro lado, existem outros que têm 20, 30, 35 anos de evangelho e não têm a mesma maturidade. Por quê? Porque se converteu e acomodou, não buscou mais nada. 20 anos no primeiro ano, 20 anos, cresce fisicamente, mas não amadurece. Envelhece fisicamente, mas não amadurece. Ou seja, isso não está relacionado com o tempo de crente ou tempo de igreja. Isso está relacionado com a nossa intimidade e comunhão com o Pai. Isso está relacionado com a busca pelo conhecimento, a busca pela palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem alcançar certas coisas na vida, mas não querem pagar o preço delas. Por exemplo, prefere o dom, que é presente, que é dádiva, do que desenvolver o fruto, que na verdade é caráter. Preferem o dom porque o dom é de graça. Preferem o dom porque é uma dádiva, um presente. Só que para ele ser aprovado, o dom não pesa. Por isso que Jesus disse, naquele dia muitos vão se surpreender dizendo, mas Senhor, profetizei em teu nome, falei línguas, eu expulsei demônios, eu curei em teu nome, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque foi só presente e não desenvolveu o caráter de Cristo. Então, na verdade, nós observamos que o grande segredo do crescimento espiritual é desenvolver o caráter. E para desenvolver o caráter, você tem que meditar na palavra, estudar a palavra, anelar a palavra. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Assim como o preso anseia pela liberdade, assim como o guarda anseia pelo dia, nós devemos ter fome da palavra, assim como a criança anela pelo leite. Então, o relacionamento de crescimento está muito mais ligado com a nossa intimidade com Deus do que com o nosso tempo de igreja, com a nossa idade cristã. Agora, se eu estudo a palavra e coloco a palavra em prática, eu vou ter relacionamento, eu vou ter comunhão, eu vou ter intimidade e isso vai gerar discernimento.
E esse discernimento vai te levando à maturidade. Mas as pessoas querem mais o dom do que pagar o preço. Por quê? Estudar exige disciplina, né? E uma disciplina rígida, porque estudar exige esforço, dedicação e muitas vezes sacrifício, né? Eu entendo que não é fácil você ter essa disciplina de assistir todas as aulas, é aquela que não entendeu, ouvir de novo e ler os textos e ficar um tempo, pagar o preço do tempo de qualidade para aprender, para amadurecer. As fases do crescimento espiritual são muito parecidas com as fases do crescimento natural. Espiritualmente, também existem fases na nossa vida, né? Nós vamos só citar agora, porque nós vamos ver os pormenores mais para frente de cada uma dessas fases. A diferença é que no natural, mais ou menos em tese, se acredita que a fase se acompanha com a cronologia, com o envelhecimento, com a idade. Espiritualmente, não. Tá? O que vai determinar esse crescimento e essa maturidade espiritual vai ser o teu relacionamento, a tua intimidade com o Deus Todo-Poderoso. A pessoa pode ter 1 ano de conversão e ser mais maduro do que aquele que se converteu há 5, 7, 10 anos, mas nunca se interessou pela busca do conhecimento da palavra, nunca se interessou pela verdade da palavra. A transformação genuína, ela vai gerar essa maturidade. Salmo 119, versos 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então você observa o salmista declarando: eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito na tua verdade, eu reflito na tua palavra, eu me alimento dos teus testemunhos. Então, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você está na primeira infância. Primeira infância é a fase que a gente chama da criança recém-nascida. É o nascimento, né? Assim que a bolsa d'água se rompeu, aquele que foi gerado veio à luz. Então, bebezinho. Bebezinho, na verdade, a linguagem dele é choro. Ele vai chorar para tudo. E o alimento dele é leite. Leite, né? O que o escritor de Hebreus está dizendo, ainda necessito vos dar leite. Leite nos primeiros dias, nos primeiros meses da vida, a linguagem do bebê se comunicar. Se está sujo, chora. Se está com fome, chora. Se está com dor, chora. Então, qualquer coisa, a pessoa chora. Então, na primeira infância, na verdade, é aquele recém-convertido que vê um problema, ele chora. Ele vê uma dificuldade, ele chora. Por quê? Porque ele está na fase da primeira infância, ele está na fase do recém-nascido. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2. E eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Então veja que a primeira infância aqui, Paulo está dizendo agora, eu tinha coisas para falar com vocês de mais conteúdo, mais substância, né? Mas eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas tive que falar com vocês como a carnais, como a meninos em Cristo. Parece que Paulo tinha ido lá na igreja de Corinto e não pôde falar o que ele queria, não pôde ensinar o que ele precisava. As novas revelações que ele estava tendo de Deus, o povo não estava numa fase de poder entender ou aceitar. Então é uma fase que nós temos que entender que passa. É uma fase que nós temos que entender que ninguém fica bebê a vida toda. Toda fase tem um começo, um meio e fim. Tem muitas pessoas que querem montar acampamento numa fase e ficar naquela fase a vida toda. E, na verdade, a fase de recém-nascido é gostosa, né? Porque está sempre recebendo presentinho, todo mundo brincando, sorrindo e, na verdade,
chora, ele já é suprido. É uma fase que, na verdade, nós observamos que o bebê tem que desfrutar. Qual cobrança que os pais fazem para um recém-nascido? Nenhuma. Então, nessa fase, se você tem fome, você chora. Se você tem sede, você chora. Se você sujou as fraldas, você chora. E tudo, para todas as coisas, você depende dos outros. Então, essa fase, embora seja gostosa, nós temos que ter a maturidade de saber que ela passa. Ninguém pode querer ficar nessa fase dependendo sempre de alguém, dependendo sempre do outro. Ai, dá para você orar por mim? Ai, me dá uma palavra. Ei, chega uma hora que você tem que orar, você tem que levantar e ler a Bíblia e buscar a palavra e ter relacionamento com Deus. Mas tem pessoas que estão 20, 30 anos dentro da igreja e ainda estão nessa fase espiritual. Ai, dá para você tirar uma palavra para mim? Ou dá para você orar por mim? Porque ele não tem vida de oração, ele não tem vida de comunhão, ele não tem vida de relacionamento, ele não tem disciplina de leitura da palavra. Quando a pessoa é recém-convertida, está nos primeiros passos, isso é tolerável, né? Mas à medida que a pessoa tem tempo de cristã, ela tem que começar a crescer e amadurecer. Toda criança, quando ela acostuma com uma coisa, quando ela acostuma com o colo, ela vai chorar porque ela quer colo, né? Ela quer aproximação, ela quer afetividade, ela quer só a presença de alguém ali, ela quer se sentir amada e sem cobranças. Só que nós temos paciência, quando a criança é recém-nascida, nós temos paciência e também devemos ter quando a pessoa é um recém-convertido. Só que passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, essa atitude tem que mudar. Então tem alguns que não querem sair da fase da primeira infância, querem ficar continuamente sendo servidos, querem ficar continuamente dependendo dos outros, quer que as pessoas liguem para ela toda hora, querem que as pessoas papariquem ela, querem que as pessoas sintam falta dela, ore por ela e leia uma palavra para ela. Se passar anos e a pessoa não sair dessa fase, então, na verdade, vão vir pressões, provas, lutas maiores para apertar o cerco, porque é através da pressão que a gente cresce, é através da pressão que a gente é forçado a sair de uma fase. Então, por exemplo, a criança que se acostumou com a chupeta, quando tem que tirar a chupeta, ela vai chorar, ela vai fazer birra, manha, mas na verdade é necessário para o próprio crescimento e para o próprio desenvolvimento dos dentes. Ela tem o tempo certo aí para poder usar e deixar de usar. Assim também as fraldas, né? O momento que ela tem que tirar as fraldas, ela tem que aprender a acostumar-se a ir para o banheiro, ela vai ter que aprender a se acostumar, a amadurecer para que ela possa sair daquela fase. Por quê? Porque é tempo de crescimento. Então, assim como há certas coisas que não se fala diante da criança, espiritualmente também não se fala diante do recém-nascido. Por quê? O recém-convertido ele é imaturo. O recém-convertido ele não tem capacidade de entender ou de ouvir. Existem coisas e conversas que são só da liderança. Aliás, fica aqui uma dica, né? Os pais não podem expor os defeitos da igreja na frente da criança. Os pais não podem só falar mal do pastor, falar mal da liderança, falar mal dos diáconos, dos obreiros, porque isso está contribuindo para que quando a criança crescer, ela se afaste dos caminhos do Senhor, porque ouviu tanta coisa, tantos problemas e tantas dificuldades, que no crescimento ele nem se importa. Então nós precisamos entender que o recém-nascido ainda não tem capacidade de entender algumas coisas da vida adulta. O que um bebê entende sobre onde se investir, né? O que o bebê entende sobre bolsa de valores? Não entende nada, né? Ele só quer comer, beber, dormir e ser trocado, tomar banho, né? Então a linguagem do bebê é choro. E tem alguns que são um reloginho exato ali de 3 em 3 horas,
a despeito de quem esteja brincando, ele chora exatamente naquela hora. Mas todo bebê ele tem a dependência total e ele necessita de afeto, ele necessita de toque, tato, carinho, colo, abraço, né? Mas há uma hora que ele precisa crescer e precisa saber que ele mesmo pode ler a palavra, que ele mesmo tem autoridade em Jesus Cristo, que ele mesmo deve orar. Deus não poderá compartilhar conosco revelações profundas se nós não estivermos preparados para recebê-las. Uma pessoa recém-convertida, ela não poderá entrar em batalhas espirituais logo de cara. Ela não tem estrutura para isso. Ela pode até ter esse chamado, mas ela ainda não está no tempo de travar guerras espirituais. Ainda há um tempo de preparação. Paulo fala que ele estudou uma revelação 14 anos. Né? Então, quando ele se converteu, ele se retira, ele vai ler, ele vai estudar, ele vai rever todo o Antigo Testamento, alinhando agora com essa revelação que ele tem. Né? Então, a importância de nós entendermos, jamais se coloca uma arma na mão de uma criança. Né? Por quê? Porque a criança não tem preparo, a criança não tem estrutura, a criança não sabe usar, a criança não sabe quando usar. Então, as armas elas vão ser desenvolvidas à medida que há o crescimento e há manuseio, relacionamento para que ela possa receber as armas espirituais. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, Pedro diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Deixando, pois, toda malícia da velha criatura, todo engano do velho homem, todo fingimento, toda inveja, toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos. Ou seja, novo convertido. Se existe o puro, existe o impuro também. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando Pedro está dizendo aqui o puro leite espiritual, o puro leite espiritual. Outra versão, né? Outra versão diz: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Então a gente observa aqui nessa versão que se existe o leite puro, existe o impuro também. Um leite racional, um leite bom, um leite que vá alimentar. Nós devemos decidir ficar com a palavra de Deus, com o ensino da verdade, que é o bom leite. Esse leite espiritual é a genuína palavra de Deus. O alimento correto nos fará crescer. A importância da leitura e do ensino diário, do estudo diário da verdade da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Cada um de nós foi chamado para dar frutos, e esses frutos serem permanentes, né? Uma árvore nova, uma muda nova, ela não pode dar fruto, mas chega o tempo que ela frutifica. Andar dignamente diante de Deus, obediência irrestrita à sua palavra. As pessoas querem alcançar coisas na vida, mas não querem pagar o preço. Então nós temos que entender que à medida que vamos crescendo, a cobrança aumenta, a pressão aumenta, as realidades são diferentes e nós precisamos desenvolver. Então todo mundo passa pela fase de meninice, né? Meninice já é agora uma outra fase depois de recém-nascido. A criança já tem um pouco mais de entendimento, já sabe falar o que ela quer,
né? Estou com fome, estou com sede, com calor, já sabe mostrar onde dói, e agora é uma fase que a gente está chamando de meninice. Só que ainda ela não sabe fazer a comida, ela ainda não sabe algumas coisas, mas não é mais bebê. Ela já anda pelas próprias pernas, ela já sabe balbuciar ou falar algumas palavras, algumas ainda fala errado, mas já começa a comer sozinha, já sabe se expressar. Então a vida espiritual sai da primeira infância de recém-nascido e também vai para a fase de meninice. Já consegue se alimentar e uma coisa muito comum nessa fase é a inconstância, né? A inconstância. São inconstantes. Olha o que Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 4, versos 12 a 14. 12 a 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Paulo diz sobre a importância dos 5 ministérios, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Numa fase do crescimento, chegamos a uma inconstância. A criança, muitas vezes você fala, leva ela, né, para algum lugar, ou para um mercado, ou para uma loja, e fala, olha, você pode escolher um. Ela fala, não, eu quero esse. Não, eu quero esse. Não, eu quero esse. Então, eu quero azul. Não, eu quero verde. Não, eu quero vermelho. Não, eu quero o amarelo. Inconstante, né? Ora ela quer, ora ela não quer, ora ela vai, ora ela não vai. A fase do crescimento é natural passar por essa fase da inconstância, mas passar, não permanecer na fase da inconstância. Quando Paulo vai falar sobre a excelência do amor, em 1 Coríntios 13, versículo 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ninguém nasce adulto, nem o próprio Paulo. Paulo não nasceu adulto espiritualmente. Embora ele tivesse um bom conhecimento do Tanakh, do Antigo Testamento, da Torá, embora ele fosse fariseu dos fariseus, embora ele dominasse o Pentateuco, na verdade, ele nasceu recém-nascido. Ele nasceu bebê. Ele nasceu uma criança espiritual e também passou pela fase da meninice. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo está confessando que não nasceu adulto e passou pela fase da meninice. Só que chega um momento que precisamos acabar com as coisas de menino. Acabar com as coisas de menino exige disciplina, né? Imagina aí uma pessoa de 30 anos se jogando no corredor do supermercado, fazendo birra, fazendo manha, gritando, chorando no chão, porque quer algo que alguém não lhe deu, quer algo que alguém não colocou, né? Então, na verdade, é algo ridículo, é algo absurdo. Já para uma criança, para um menino já é feio, imagine para um adulto, né? Então, aqui a gente observa o quê? Disciplina. Precisa, exige disciplina. O problema é que, espiritualmente, isso é o que tem acontecido dentro das igrejas. Pessoas na fase de meninice assumindo liderança. Pessoas na fase da infância assumindo cargos e posições. Crentes que não sabem ser contrariados. Pessoas que não sabem ouvir um não. Não é tempo, não faça isso agora. Crentes que não podem, muitas vezes, ser contrariados e esperar. Nessa fase, a criança não tem o controle motor.
Então, muitas vezes ela vai tentar tomar o copo de chocolate e ela derruba o copo, né? Então, vai pegar comida e derruba o garfo, a colher e o prato, e então bagunça tudo, faz sujeira. É uma fase que vai precisar de muita paciência. É uma fase que também na vida espiritual precisamos tolerar os meninos na fé. E aí então passa por uma fase de adolescência. Fase da adolescência, novas descobertas, novos hormônios, é uma fase também difícil, que cada fase tem o seu benefício e cada fase tem a sua dificuldade. Mas são fases que passam. E saindo dessa fase, vai para a fase da varonilidade. A varonilidade é a fase de homem maduro, chegou à maturidade. Então, mesmo uma pessoa chegando na varonilidade, ela vai ter alguns momentos de meninice, alguns momentos de criança, e Paulo nos ensina que temos que deixar as coisas de meninos. Temos que ter uma disposição de sair da fase, deixando para trás as coisas que ficam. Temos que ter uma disciplina diferente em cada fase. Temos que ser pessoas equilibradas, que saibam se portar diante de cada situação de pressão. O que é a varonilidade? A varonilidade é a qualidade daquele que é varonil, qualidade daquele que é varonil. E varonil refere-se a varão, né? Ou seja, a estatura de homem. Varão ou próprio dele, energético, forte, heróico. Varão é um indivíduo de sexo masculino, um indivíduo adulto ou esforçado, um homem respeitável, tendo seu feminino como varoa. Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até quando os 5 ministérios vão ser necessários? Até chegarmos à estatura de varão perfeito, ou seja, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, todos, Deus não faz acepção de pessoas. Não é só para um ou dois, não é só o líder que deve amadurecer, todos, sem acepção, sem distinção de pessoas, devem amadurecer. Não só o apóstolo, não só o profeta, não só os ministérios de governo, todos nós devemos chegar à unidade da fé, à estatura de Cristo, a varão perfeito, a varonilidade. Todos nós precisamos desejar isso, almejar isso. Por quê? Nós temos que entender que o Senhor vem buscar uma igreja para se casar. Então ela tem que ser levada à maturidade, ela tem que ser levada à estatura de varão perfeito. E, embora você pense, não, mas sozinho eu faço mais rápido, você tem que entender que junto você vai mais longe, né? Então, Deus não tem nenhum membro do corpo desligado do corpo. Você tem que estar ligado ao corpo. Mesmo sabendo que sozinho, talvez, alguma outra coisa você possa fazer mais rápido. Mas junto você vai muito mais longe. Agora, aquele que alcançou o amadurecimento, ele não pode mais agir como um bebê recém-nascido, ele não pode mais agir como uma criança da primeira infância, ele não pode mais agir como um menino inconstante. Ele já tem que ter responsabilidade, ele tem que cumprir cabalmente as suas responsabilidades. Os 5 dons ministeriais aqui estão falando sobre a autoridade do ombro. O governo estará sobre os seus ombros, ou seja, está falando sobre o governo da igreja, né? Aquilo que Isaías revelou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros. Governo aqui, o governo da igreja, os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não é qualquer profeta que é profeta dos 5 ministérios. O profeta que flui aí no dom da profecia, ele pode ser apenas uma pessoa que tem o dom da profecia, mas não está no ministério de governo. Qual a diferença? Aquele que tem o dom da profecia, muitas vezes ele tem o dom da profecia para outra pessoa ou para um grupo de pessoas. O que está no governo já é para a nação, já é para um território. Um é para
pessoa, e o outro é territorial. Já o apóstolo, não. O apóstolo tem que ter uma visão para o reino, né? O apóstolo nunca pode ter uma visão só local para a igreja, para a denominação, porque para a denominação, Deus Pai estabeleceu pastores e Jesus deu alguns para pastores. Pastor é local, é o rebanho local. Então, os ministérios de governo são pessoas de liderança. Agora, além de dons ministeriais, Deus dá também dons motivacionais. Dons motivacionais ou vocacionais que são dados pelo próprio Deus. E além desses dons, o Senhor ainda dá talentos e manifestações espirituais, que são os dons do Espírito. Então são coisas totalmente diferentes. Dons ministeriais, quem governa é Jesus, ele que dá ministérios. Dons vocacionais ou motivacionais, quem dá é Deus. E dons espirituais, quem dá é o Espírito Santo. E Deus utiliza tudo isso para que haja crescimento da igreja, para que haja desenvolvimento da igreja. Mas assim como Paulo, somos nós que decidimos. Veja, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele próprio está dizendo que ele acabou, que ele decidiu acabar com as coisas de menino. Deus quer que cresçamos, né? E aqui, na verdade, isso não é só para a liderança. Todos nós temos que ter um alvo, todos nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo em nós. Então, um recém-nascido precisa dar comida na boca. Um menino está aprendendo a comer sozinho. Um varão tem que prover a comida para as crianças, né? Agora, só pode gerar outros filhos aquele que chegou à estatura de varão, né? Aquele que chegou à varonilidade. Um recém-nascido e um menino não vai gerar outros filhos. E por outro lado, por mais bonitinho, por melhor que seja a fase de recém-nascido, nós temos que ter a maturidade para saber que cresce e que passa. Embora muitas vezes um pai, uma mãe fale da boca para fora, né? Ai, que bonitinho, que bom se ficasse desse tamanho sempre. É uma tremenda ignorância, porque uma criança que não cresce tem problemas e problemas sérios na medula. Uma criança que não desenvolve e fica sempre naquele tamanho de recém-nascido tem doença e doença séria. Então, não podemos querer forçar a pessoa a ficar sempre na fase de recém-nascido espiritualmente também, né? Não existe essa possibilidade. A pessoa tem que desenvolver o crescimento, a maturidade, ela tem que estudar e buscar e colocar a palavra de Deus em prática. Nunca vai existir o momento que você vai ficar 100% pleno, perfeito, né? Não adianta. Sempre vamos precisar estar sendo trabalhados, sempre vamos precisar ser lapidado. Duas palavras que, na verdade, vão representar filho no original, na Bíblia, no grego, são huios e teknon. Teknon e huios, aonde nós observamos que vão definir a qualidade do filho, vão definir a fase do filho, né? Ou que tipo de filho eles têm. Qual a diferença? Temos que entender que o teknon é aquele filho que é apenas gerado e o ruio é aquele filho que está amadurecido. Teknon é aquele filho que apenas nasceu, né? Então, na verdade, ele está apenas gerado. Teknon, João 1,12. Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceitou a Jesus, é filho, porém é um filho só gerado.
E o filho gerado ainda está na fase de recém-nascido, ele é filho por geração, ele na verdade já foi gerado, ele na verdade já faz parte da família de Deus, mas ele ainda está na fase de recém-nascido e pode cometer aí muitos erros, falhas e depender de alguém e precisar aí de um carinho, uma atenção muito mais próxima. Então aqui, por exemplo, Romanos 8, 16 a 21. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação de filhos. Manifestação de filhos ruios. Filhos ruios, filho amadurecido. Então, a natureza espera a manifestação dos filhos amadurecidos. Mas, aqui no verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos, tecnon, filho gerado. Gerado por descendência, alguém nascido, onde nós temos aí alguns textos, como por exemplo Marcos 3:9, Marcos 3:9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos. Filhos aqui, tecnons a Abraão. Mateus capítulo 7, verso 11. 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 15, verso 26. Mateus 15, 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. 1 Timóteo 3, 4. 1 Timóteo 3, 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. 3:12 de 1 Timóteo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. 1 João 3:7. 1 João 3:7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Segundo João, capítulo único, verso 1. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Verso 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Verso 13. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita também. Então, filho, em todas essas passagens, o termo no original é tecnon. Tecnon. E tecnon significa, na verdade, filho gerado. Filho gerado, ou seja, é o filho por direito de nascimento. Nasceu de novo, aceitou a Jesus, é filho. Só que ele é tecnon.
ele tem ainda o comportamento de um recém-nascido, né? Qualquer bebê que nasce numa família real, ele tem o direito de ser rei, ele tem o direito da hereditariedade. Porém, é filho imaturo, né? Então, ele foi apenas gerado. E depois nós temos a palavra huios. Huios é um filho maduro, é o filho que herda tudo que é do pai, é um filho que chegou à fase de amadurecimento. Todos que nasceram em Cristo Jesus são tecnon, imaturos. Isso que nós lemos em João capítulo 1, verso 12 e 13. Todos que nasceram em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos esses são tecnon, são filhos que nasceram, novo nascimento, nasceram da semente da palavra de Deus. Mas eles precisam crescer. Embora ele seja recém-nascido, ele tem direito à herança, mas ele ainda não pode usufruir a herança enquanto não chegar à fase da maturidade. Quando não conhecíamos Jesus, nós éramos simplesmente criaturas. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós nascemos de novo e nascemos na família de Deus, numa nova família. A família de Deus, passamos a ser filhos. Agora, nós fomos gerados no Espírito e pelo Espírito. Ninguém é fruto do acaso, né? Deus planejou cada um de nós exatamente como você é. E agora Ele quer que você seja levado à maturidade. Então nós temos o poder de filhos agora. Quem tem direito na casa do Pai? Quem tem direito? Um filho, né? Um estranho não tem a mesma liberdade que um filho tem. O filho é o herdeiro legal de tudo que o pai tem, mas só ele pode tocar na herança e fazer com ela o que lhe apraz, mas somente quando chega a uma idade de maturidade. Então o que nós temos que entender é que, embora sejamos filhos, nem todos são ruios, nem todos são maduros. Maduro é aquele que conhece os seus direitos e deveres também, ele já pode usufruir da herança. São filhos que entendem e têm o conhecimento que o pai tem. Então, os ruios, ele tem disciplina, ele busca, ele estuda, ele medita na palavra do Pai. Ruios são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E isso significa dizer que o tecnon ainda não é guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que aceitou a Jesus, ele precisa conhecer como ser guiado pelo Espírito Santo, e isso só vem com a maturidade quando ele chega à posição de ruios. Todos nós um dia fomos tecnon, todos nós um dia fomos recém-nascidos em Cristo e precisamos ter paciência com os tecnons, precisamos ter paciência com os novos bebês espirituais. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o termo aqui no original é huios. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são huios, filhos maduros de Deus. O que precisamos fazer para ser tecnon? Receber Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o que precisamos fazer para ser ruios? Amadurecer e ser guiado pelo Espírito. A proposta de Deus é transformar o tecnon em ruio para que todos cheguem à maturidade. O que Deus espera é que a sua igreja chegue a um nível de amadurecimento, de maturidade. E a natureza, a criação também aguarda isso. É o que Paulo disse em Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O termo aqui no original, ruios, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de filhos maduros de Deus. O mundo está cansado de ver escândalos de pessoas que se dizem cristãs.
Muitas vezes não são os bodes, não são os lobos, muitas vezes não são os ímpios, são os imaturos, são os técnons. É filho de Deus, tem Jesus como Senhor, mas ele ainda é um recém-convertido e muitas vezes suja muito as fraldas. Então, na verdade, a gente observa que precisamos ter tolerância com os mais fracos na fé ou com os recém-convertidos, mas precisamos levá-los à maturidade. O bebê, a criança, não quer largar a chupeta, não quer largar as fraldas, mas chega um momento que os pais forçam essa maturidade e tiram a chupeta dele e ensinam ele a viver sem as fraldas. O que nós estamos esperando para tomar uma posição? Infelizmente, tem muita gente imatura e quer continuar com a atitude de imaturidade ou com a atitude de recém-nascido. Resistem ao crescimento. E aí o escritor de Hebreus nos chama a atenção dizendo: devendo já ser mestres pelo tempo que tendes, ainda necessito vos ensinar os primeiros rudimentos. Paulo diz: eu queria explicar a vocês como a espirituais, mas ainda tenho que te dar leite de recém-nascido. Existe uma maturidade, existe um alimento sólido que você pode ser levado à medida que você cria um relacionamento com Deus e você é levado à maturidade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Fique conosco nessa matéria poderosa que te força ao crescimento em Cristo. Nas próximas matérias estaremos dando as qualidades de cada fase que nós passamos no crescimento. Valeu demais estar com você. Até a próxima.